Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher, e para toda a família. Estamos aqui com mais uma vez um programa para abençoar a sua vida. E você sempre nos abençoando, assistindo, compartilhando, divulgando para os seus amigos, para a família, que na Boas Novas existe um programa que fala sobre coisas boas. Aqui a gente entrevista especialistas na área da saúde, na administração, enfim, várias áreas, porque nós mulheres somos curiosas, né? Nós queremos saber de tudo um pouco. Temos artesanato, temos cozinha, chefes que fazem pratos deliciosos que eu tenho o prazer de degustar e os meus convidados também. Já quero deixar aqui uma informação muito importante. Você que quer participar do Espaço Feminino, estiver por aqui pelo Rio de Janeiro, entre em contato com a gente, fala qual é a sua especialidade e aí, com certeza, nós vamos convidar você e teremos o maior prazer de ter você aqui na nossa sala, na nossa cozinha, no artesanato, seja onde for. Se você tiver um testemunho para contar também, manda para a gente. Oração, manda para cá. Nós temos o prazer de orar e de ter esse relacionamento muito bom com você. Entra nas nossas redes sociais para conhecer a nossa programação. Lá no nosso site www.boasnovas.tv você conhece a nossa programação, os canais. Tem muita gente mandando mensagem e dizendo assim, não está pegando Boas Novas aqui. Aí eu digo, calma, entra lá no site que tem link ao vivo, então você pode assistir toda semana, né, de segunda a sexta, o nosso programa, e então você não perde nenhum. Perdeu algum? Entra lá no YouTube que tem todo o programa, inteiro, a 1 hora assim, inteirinho lá para você assistir, e lá você vai ver os temas, pode compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse, e é muito bom ter essa comunicação com você, facilitar você também, porque a gente sabe que a vida é muito corrida, né? Então você vai, corre, não tem, na hora do espaço não deu tempo, mas você pode ver o programa. E também entra lá no Instagram, que a gente sempre coloca o que vai ao ar, e lá no Facebook. Curte a nossa página para você fazer parte dessa rede de amigos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Olha só o tema de hoje, a importância do sono. A gente sabe que lá em Gênesis 2, no versículo 2, diz assim, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Deus descansou, é interessante isso, né? É o que desperta a gente, sempre que eu penso nisso, nossa, mas qual é a importância disso? Eu me lembro que o Senhor descansou e isso é um alerta para todos nós. Nós precisamos não somente dormir bem, né? Depois desse dia a dia corrido, mas também precisamos descansar, passear, nos divertir, não ficar só na mesma coisa, só na rotina, trabalhando demais. E aí, né? Quando é que chega esse tempo de descansar? Bom, para bater esse papo comigo sobre o sono, eu estou aqui com Kael César Borges, que é psicólogo clínico e junguiano. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Nossa, uma alegria. Eu que agradeço a sua participação aqui, muito obrigada, tá? Nós vamos conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho. E também o Renato Calil, que é pneumologista e especialista em medicina do sono. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ter a Linda Azevedo cantando pra gente. Tudo bom, Linda? Tudo bom. Fala um Prazer pouquinho do teu estar ministério aqui. pra gente, pra todo mundo conhecer você melhor. Bom, eu tô no meu primeiro CD, mas eu já canto, eu digo que desde que eu comecei a falar, eu comecei a cantar. E a minha mãe conta que eu não aguentava segurar o microfone, mas colocavam um banquinho na igreja, abaixavam um pedestal e eu ficava lá, mas eu tinha que cantar. Era daquela que pegava qualquer coisa em casa, escova de cabelo. Escova de cabelo era o principal. E aí, ao longo do tempo, fui aperfeiçoando, fui participando dos grupos nas igrejas, criança, adolescente, mocidade. E depois que eu fui amadurecendo, também fazendo as canções, compondo, Deus foi colocando um repertório. Aí casei, tive os filhos. Aí a gente, não, peraí, vamos gravar.
E aí Colocou o projeto em Isso. prática. Aí colocamos o projeto e estamos apresentando o primeiro CD. Ai, Mas que já lindo. canto já desde... Comecei a falar, comecei a cantar. Lançou quando o primeiro CD? Tem um ano. É um ano que Mas ele é a primeira vez aqui saiu, no Espaço. Primeira vez. Seja bem-vindo. Primeira vez também, estou apresentando ele aqui de primeira mão. que A gente começou a lindo. trabalhar agora. Que bom, que privilégio. Isso. E eu vim apresentar para vocês o CD Tudo é Possível que Cria. Você vai cantar pra gente Tudo é Possível que Cria, que é a música do CD, né? E o Meu Deus é Maior. Tá bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no final desse bloco a sua música. Mas antes eu quero apresentar a Cris Goulart, nossa chefe de hoje, bem? lá na cozinha. Tudo bom, querida? Ótimo. Fala pra mim o que você vai fazer hoje. Então, a gente tá pertinho da Páscoa, né? Aham. E aí a gente imaginou um bacalhau maravilhoso, mas simples de ser feito. Porque ninguém tem muito tempo para ficar na cozinha. Então, esse é um bacalhau que vai ser feito em 20 minutinhos. É o bacalhau com crosta de azeitona. E é maravilhoso. Super simples de fazer. E é aquele bacalhau que em 20 minutos você resolve. E a gente fala em bacalhau, já pensa na azeitona, né? É o Com azeite certeza. e azeitona. Sim. São os sabores. Exatamente. Mas a crosta me deu curiosidade. Eu creio que também o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, ficaram curiosos e vão querer Sim. aprender essa receita. Obrigada, Cris. Daqui a pouquinho, então, Tá eu vou certo. estar aí contigo. Mas antes, eu quero convidar a Linda para vir para cá. Linda Azevedo, cantar a música Tudo é Possível ao que Crer. Não existem montanhas tão altas que eu não possa superar. Nem existem distâncias tão longas que eu não possa alcançar. Nenhum rio é tão fundo que eu não possa atravessar. Se existem barreiras, pela fé posso transpassar, pois tudo é possível ao que crer, e pela minha fé eu vou vencer. E mesmo que pequena seja, eu não vou temer. As circunstâncias dizem que não, parece um esforço em vão, mas tudo é possível ao que crer, e eu sei que eu posso vencer com Jesus. Se no meio do caminho fortes ventos vierem assustar, sei que não estarei sozinho, pois Jesus comigo sempre está, me mostrando a direção, me ensinando a conquistar, aumentando a minha fé, segurando em minhas mãos, pois tudo é possível ao que crer, e pela minha fé eu vou vencer. E mesmo que pequena seja, eu não vou temer. As circunstâncias dizem que não, parece um esforço em vão, mas tudo é possível ao que crer. Eu sei que eu posso vencer com Jesus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Ao que crer. Pois tudo é possível ao que crer. E pela minha fé, mesmo que pequena seja, eu não vou temer. Não vou temer. As circunstâncias dizem, parece um esforço em vão, mas tudo é possível ao que crer. E eu sei que eu posso vencer. As circunstâncias dizem
vencer com Jesus. Mas tudo é possível ao que crê, e eu sei que eu posso vencer com Jesus. Hoje vamos ter muitas coisas abençoadas aqui. Já tivemos um louvor lindo da Linda Azevedo. Olha, a gente fala, fica tudo casando, lindo com linda. Mas enfim, foi lindo mesmo. E agora a gente vai bater um papo aqui com os nossos especialistas sobre a importância do sono. Você tem dormido direito? Dorme quantas horas? Será que tem que dormir 8 horas? Às vezes fica cheio de dúvida, né? Quando você acorda, você está bem disposto? Como é que está o seu sono? Você se mexe muito, acorda muito à noite? Tudo isso, né, a gente vai ver se é normal. Vamos lá? Aqui com o Kael, ele que é psicólogo clínico. Kael, fala para mim, o sono influencia muito nas emoções da pessoa, no dia a dia? Como é que funciona? É importante dormir bem? Com certeza. Não é a quantidade de sono, mas a qualidade que você adquire com ele. Porque o resto dos seus dias, das horas dos seus dias, é extremamente compatível ao quanto você vai estar com o seu humor, porque se você dormiu mal, automaticamente você vai ter um dia um pouco mais complicado, gerando um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de estresse. Ou até mais lentidão, né? Que a pessoa Mais que não lentidão dorme também. bem, ela fica meio lenta, assim, os pensamentos demoram. É que cada indivíduo, como ele é especial e único, ele reage de formas bem subjetivas ao esse contexto do quanto dormir. Então, tem pessoas que dormem menos e acabam se sentindo bem. Ficou super bem. E outros dormem assim, uma quantidade exorbitante e acabam se sentindo cada vez mais cansados. Mas a qualidade do sono influencia totalmente no humor que a pessoa vai estar no outro dia. Quero perguntar aqui para o nosso especialista aqui do sono. Renato, como é que faz? Como é que funciona isso? Por que te procuram? Assim, as causas são as mais variadas, né? A do sono, ele tem dezenas de causas. As mais comuns são insônia, né? Os distúrbios respiratórios, como a apneia, a hipopneia, conhecidos aí, né? O ronco. Tem ainda o sonambulismo, narcolepsia, que são as causas já menos comuns, ou seja, aquele paciente tem sonolência excessiva, relaxamento de musculatura durante o dia. Então, assim, entre outras causas. Fases hormonais também. Fases hormonais, movimentos de pernas inquietas durante a noite, ou seja, aqueles movimentos involuntários dos membros durante a noite com a pessoa dormindo, terror noturno, entre outras causas. Tem uma infinidade. As mais comuns são... Eita! Desculpe. São muitas coisas mesmo. Agora me fala, vamos dar um diagnóstico. Quem dorme bem, dorme como? Bom, existe... É curiosidade. A pessoa, é aquilo que ele estava falando, né, o Kael? Então, assim, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Mas, assim, os trabalhos mostram, a sociedade americana mostra que uma pessoa, teoricamente, deveria dormir em torno de 7, 8 horas todas as noites. Mas não é via de regra, cada pessoa, tem pessoas que se satisfazem com 4, 5 horas de sono, tem pessoas que precisam dormir mais tempo. Então, o corpo da gente não é via de regra, né? Mas precisa ser uma rotina, sempre dormir a mesma quantidade? O ideal é que a gente chama isso de higiene do sono. Isso é importantíssimo, principalmente para os pacientes, para não desenvolver casos como insônia e outras coisas mais. É manter sempre o mesmo horário para iniciar o sono, dormir mais ou menos o mesmo número de horas todos os dias, ter toda aquela regularidade para evitar problemas aí comuns, que é principalmente a insônia, né, e os outros distúrbios. Agora, aquele cochilo da tarde, ele atrapalha o sono da noite? A gente pede, principalmente para aquelas pessoas que têm uma tendência a ter insônia ou tem algum distúrbio do sono, para que ela evite fazer os cochilos no meio do dia. Porque, ou seja, se a pessoa já dorme um número de horas menor, você ainda tira aquele cochilo principalmente após o almoço, né? Ou seja, a questão hormonal, você tem aquele relaxamento pós as refeições. Então, é importante a pessoa tentar evitar de dormir logo após o almoço. É muito comum isso nas culturas europeias. Às vezes as pessoas fecham o comércio para ir dormir em casa e voltam e abrem o comércio. Não é que seja errado, mas para a pessoa que tem uma tendência a fazer, deve evitar, que é um fator que pode piorar. Vai desacelerar ela, né? Ela vai dar uma quebra no ritmo e até ela recomeçar também é difícil, né? Porque ela relaxou, ela entrar no ritmo de novo,
Só que tem gente que diz que fala que faz toda a diferença, né? Que precisa dormir aqueles 30 minutos. Pra Fala, mim faz. linda. Porque eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses. Aham. Então, Ah, à eu noite, sei eu bem estava o que até é falando isso. com eles aqui que eu não tenho um sono tranquilo, direto. Eu acordo umas 2, 3 vezes à noite, né, que ela me chama. E eu posso dormir a hora que for. 6 horas da manhã, eu estou disposta. Entendeu? A parte da manhã eu acordo. Eu posso dormir 3 da manhã, Acordou 6 3 horas. vezes à noite, mas 6 horas. De tarde, por volta de 2 horas, eu tenho que tirar esse soninho. E eu fico assim recarregada. É, mas isso tem a ver com Comigo funciona. Aham. Tem a ver com essas horas que ela acordou, né? Ela tá cansada. Mas no caso dela não tem muita solução, porque infelizmente ela vai ter que acordar, porque a É o criança período exige, que ela vai ter né? que Até essa fase submeter. inicial é mais complicada. Então ela faz um método compensatório. Tem pessoas, Exatamente, eu compenso. tem pessoas que, por exemplo, dormem poucas horas durante a noite, ficam muito presas a computador, a trabalho, chega no final de semana faz um mecanismo compensatório. Aí dorme 4, 5 horas durante a semana, chega no final de semana dorme 8, 10 horas, aí faz aquela hiberna. Então é um mecanismo compensatório, isso não é o ideal. No caso dela, como é uma fase transitória, não tem jeito, mas o ideal é que durma aquele número de horas. E tem que ser seguido esse tipo assim, essas 8 horas que é recomendada? Tem que ser seguida? Não, o ideal é que se Ideal. faça regularmente. O nosso sono, ele é movido, mexe com todo o metabolismo do nosso corpo. Então, o nosso corpo é biologia pura. Então, quando você fragmenta o teu sono, não segue com regularidade, você mexe com todo o teu metabolismo. Isso tem danos seríssimos à saúde. Uma noite de sono mal dormida acarreta uma série de prejuízos à pessoa. As pessoas não têm noção como é grave, como é complicado as pessoas terem problemas crônicos de sono. A longo prazo pode dar complicações. Kael, eu quero até perguntar a você como psicólogo, nesse sentido, né? A pessoa abalada emocionalmente, com muita responsabilidade, emocionalmente transtornada, como é que ela faz para lidar com isso, para poder ter paz, poder descansar? Fala pra gente. Ela precisa desenvolver métodos para que ela calme a mente dela. Porque o que é o complicado? Não é uma via de regra o ansioso não conseguir dormir. Às vezes o mundo, são tantas situações na cabeça dele que ele acaba vendo aquilo como algo tão aversivo que ele prefere dormir como uma fuga. E até às vezes Inclusive, a pessoa que está deprimida, triste, ela tem a tendência de buscar mais o sono. Sim, mas por quê? Porque geralmente foi o que o Renato disse. Ele acaba evitando os horários fixos. Então, o que acontece? Vai dormir muito tarde, principalmente porque fica nas redes sociais ou se ocupando com algumas outras coisas. E aí acorda muito tarde e aí vai virando um ciclo vicioso. E quando você se dá conta, não que ela esteja dormindo muito, mas ela está dormindo totalmente desregrado. Então, às vezes, ela tem um sono até menos do que outras pessoas. Mas por ser num horário como o da tarde, a gente tende a imaginar que é um sono muito maior. Você está falando da pessoa que está nesse processo depressivo. Entendi. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu achava que a pessoa mergulhava no sono mesmo. Mas não, ela pode estar trocando. Ela pode estar invertendo. Horários. Então ela fica a noite toda buscando alguma coisa, se ocupando com séries, com essa parte de rede social. E aí vai dormir tipo 6 horas da manhã. Aí acorda meio-dia. Se for ver, ela dormiu 6 horas só. E num horário totalmente complicado. E aí à tarde almoça e ainda está com sono. E vai virando uma bola de neve que não acaba nunca. E como é que a gente faz para que isso, você falou que a pessoa ela tem que controlar a mente, mas esse é o problema, né? Esse é o problema. O que é ideal? Primeiro, regular o horário que ela dorme e tentar fazer uma rotina. Então, como ela está desregrada, ela vai sentir muito sono à tarde. Então, o ideal é o quê? Não dormir, segurar, não ter esse cochilo. Porque automaticamente vai chegar à noite, ela vai começar a ter aquele sono novamente e aí ela vai regulando. A partir do momento que ela começou a fazer essa regulação, ela passa ao corpo a se adaptar. Então, mesmo que ela não tenha uma obrigação de acordar às 8, tente dormir às 11 e acordar às 8, um exemplo. Mesmo que ela não tenha uma obrigação, mas se mantenha acordada. Então, ela vai trocar os hábitos. Em vez de assistir o seriado a noite toda, assista na parte da manhã. E automaticamente o corpo vai desenvolvendo esse costume mesmo de tipo, olha, não vou ficar mais com essa letargia, vou continuar ocupando isso. Agora, existe isso, a pessoa que quer, como ele falou, né? Não, eu tenho que dormir. Porque tem muita gente que fala assim, mas se eu for para a cama, eu não vou conseguir dormir. Ou então, pega o celular porque vai me dar sono.
ou assisto TV, ou leio um livro. Qual é o caminho adequado? Por exemplo, tem muita gente que janta muito, sabe? Qual é o melhor caminho a trilhar, já que o senhor tem experiência nesse sentido? É o seguinte, assim, tem que ser aquilo que eu falei sobre higiene do sono. A alimentação copiosa, ou seja, alimentação em grande quantidade, deve ser evitar no período noturno, evitar exercícios físicos intensos. Eu falei isso pro meu marido. Ele falou, ele chegou em casa, era 11 da noite. Aí ele falou, eu vou correr. Eu falei, mas já não dorme bem. Vai correr? Aí ele, graças a Deus que ele me ouviu. Marido, de vez em quando eu ouvi gente. Exercícios leves podem até ser realizados no período noturno, mas tem que dar um intervalo de pelo menos 3 horas entre o final do exercício e o então, sono. Tem que ser muito mais cedo. Luminosidade, seja de luz do quarto, tem que ser um quarto mais escuro, evitar o uso de tablet, celular, substâncias com cafeína, café, chá mate, refrigerante, tudo isso são coisas estimulantes que desfavorecem o sono. O que auxilia? O que auxilia? Primeiro é você fazer isso que eu estou com o quarto bem escurinho, ambiente Tomar tranquilo, tomar um banho, relaxar. banho de preferência gelado, a temperatura do quarto próxima de em torno de 22, 23 graus, evitar temperaturas mais quentes, porque isso propicia a insônia, ou seja, evitar a luminosidade. Se quiser ler um livro, leia um livro que, ou seja, ajuda a estimular um pouquinho a questão do sono. E basicamente é isso, né? Evitar, as pessoas às vezes tendem a querer buscar um tratamento medicamentoso como primeira opção. Isso é a última opção de tratamento. Isso é para a gente pensar. Entendeu? O medicamento fica para último. E se não der certo, né, aí descartar as outras causas. Né? Então, tá. Você falou aqui que tem que tentar fazer uma rotina. Isso. Né? E a pessoa que não tem rotina? Porque é muito fácil falar assim, não, tem que ter rotina. Mas tem gente que não tem rotina, tem gente que a rotina é não ter rotina. É muito complicado. Como é que a gente faz? Muito complicado. Talvez ela tentar se adequar ao mais próximo possível de uma rotina, então. Dizem que, cientificamente, o horário para dormir é 8, né? Que é o horário que deve colocar a criança para dormir, que é o horário que escureceu, realmente. É isso mesmo? É esse o horário que é o correto para dormir? Muito tarde é prejudicial? Ou vai depender do horário que essa pessoa acorda? Para deixar bem claro isso. Assim, a criança em si, ela tende a dormir mais horas durante a noite, né? A gente vai diminuindo o número de horas com o passar da idade. Isso tem vários trabalhos mostrando a correlação com a melatonina, que é uma substância que é produzida e que atinge o pico de ação por volta dos 3 anos de idade. E vem decaindo, pode chegar até nível próximo de 0 depois dos 75 anos. E a criança, ela dorme geralmente 2 vezes no dia, né? Ela não é só uma vez, no mínimo. Geralmente dorme após o almoço, ou à tarde, mas à noite ela geralmente dorme acima de 8 horas, às vezes 10, 12 horas da noite. Isso é fisiológico, faz parte com a passagem. É normal, mamães, eu fico preocupada. Meus filhos, Deixa o filho dormir. A partir de 9 horas, meus filhos já... Ontem mesmo pegaram no sono os dois juntinhos, um de 7 e a bebê de 1 ano e 8 meses. 9h30, quando eu olhei, estavam os dois agarradinhos dormindo, sem eu colocar para dormir. Eles já se adequaram. Mas é isso mesmo, eu observo. Meu filho tem 5 anos, minha filha tem 7. A minha filha já dorme menos, não quer tirar cochilo. Já o meu filho ainda quer o cochilo e ele dorme bastante. Eu tenho que acordar ele porque ele não acorda. Então, é realmente esse quadro que você está dizendo. Mas a pessoa que à medida que ela vai amadurecendo, muda esse quadro e vai depender. Tem gente que dorme 5 horas e está bem. Se sente bem. O que provoca na pessoa quando ela não dorme bem? Quais são os sintomas? Como é que ela percebe que ela não está descansando, não está fazendo bem para o psicológico dela, para a vida dela? Ela começa a reagir de várias maneiras distintas. Alguns vão ficar letárgicos, com muita dificuldade em completar frases, a memória começa a ser afetada também, e outros vão ter uma irritação muito grande e um mau humor assim desproporcional. Tudo isso vai ser embasado no quanto que ela está embalada nesses dias sem dormir bem. Então, um dia é uma coisa, ela começar uma semana sem dormir bem, 15 dias... Aí já é outro, você vai vendo que vai agravando cada vez mais os sintomas. Existe aquela situação de, eu estou recuperando o sono que eu perdi ontem. Dá para recuperar o sono de ontem? Você faz um mecanismo, às vezes, compensatório, mas você não recupera totalmente, né?
E aí você tende a dormir mais horas no dia seguinte, mas você nunca vai recuperar totalmente aquela noite anterior. Voltando à questão dele, tem sinais do ponto de vista clínicos que são importantes. Aquele paciente, por exemplo, que é hipertenso, que a pressão não controla com medicamento, pode ter distúrbio do sono relacionado, o que acorda à noite para urinar, o que tem dificuldade para controlar o diabetes, isso pode estar relacionado com o sono. Outras queixas que são importantíssimas do paciente é a cefaleia, que de manhã o paciente quando dorme mal, é muito comum o paciente acordar com dor de cabeça, então é uma coisa, é um sintoma muito comum. Sonolência. O normal é se você dormir com dor de cabeça, acordar sem ela, né? Sim. Normalmente. Exatamente. Se não for aquela enxaqueca. Que mais que o senhor está falando? Então, que a gente quer descobrir se a gente está de tem, acordo. assim, a gente sempre fala, o sono em si, um atleta de alta performance, dificilmente ele vai conseguir ter um bom desempenho se ele não dormir bem à noite. Por exemplo, o hormônio de crescimento, o GH, ele é liberado nas fases iniciais do sono. Por exemplo, substâncias que controlam a nossa saciedade e a nosso apetite são liberadas nas fases iniciais do sono. Então, se a pessoa dorme mal, ela tem a tendência a ser obeso, tem a tendência a ficar ansioso, às vezes ter depressão, ganho de peso. E tem uma infinidade de doenças que estão comprovadas como relacionadas com os distúrbios do sono. São, entre elas, as mais importantes: AVC, diabetes mellitus, hipertensão, infarto, morte súbita, impotência sexual, tudo isso relacionado a distúrbio do sono. O sono, ele é como a gente carrega um celular, né? Só funciona se carregar a bateria. Exatamente. E é nesse momento que há todo o processo. A gente pensa que o nosso corpo para. Não, a mente deve parar, mas o corpo continua em funcionamento, né? Gerando tudo que a gente vai precisar para o dia de amanhã. Então, se a pessoa não dorme bem, ela não vai ter todas as substâncias do seu corpo, toda a máquina funcionando bem e pode dar problema, né? Assim como dá o celular. Então, a gente precisa dormir, dormir em paz, fecha a casa, né? Porque tem muita gente que fica muito incomodada, né? Será que eu fecho a casa? Será que... E fica com medo. Descanse em paz, porque, olha, quando a gente dorme, Deus não dorme, Ele está cuidando de tudo. Então, não adianta... tem um versículo bíblico que fala, ele vigia o sentinela, né? Se o Senhor não guardar. Então, Ele guarda, Ele te abençoa. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino. Aqui nesse espaço delicioso, acompanhada da Cris Goulart, para fazer um bacalhau com crosta de azeitona. Cris, que delícia! Obrigada por vir aqui no nosso espaço. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Apresenta o seu trabalho. Então, a gente tem um buffet corporativo, que se chama Altas Ideias. Enfim, mas eu já estou nessa estrada já tem algum tempo, já trabalhei com festas, enfim. São 27 anos, né? Comecei a empreender desde jovenzinha, então a gente tem um caminho bem grande para ir. E eu me apaixonei pela cozinha, né? Na verdade, eu acho que eu já nasci apaixonada, igual a Linda, pela cozinha. E, enfim, e hoje eu trabalho com isso, eu gosto muito do que faço. Parabéns. Bom, os contatos dela estão na tela. E a gente vai fazer, então, agora... essa delícia, parece bem simples aqui, a gente está até com aqui o fogão escondido, porque vai direto para o forno. Não vamos precisar. Então pronto, vamos para os ingredientes na tela. Vou ler para você o que você vai precisar para fazer esse bacalhau delicioso. Ingredientes: 1 kg de bacalhau fresco e dessalgado, 4 cebolas grandes, para o tempero 200 ml de azeite, 10 azeitonas sem caroço, pimenta e sal a gosto e 1 dente de alho. Foi? Foi. Simples assim? Muito simples. Todo mundo tem, né, esses ingredientes. Só tem que comprar o bacalhau e pronto. Os elementos são muito simples. O bacalhau você compra congelado no supermercado. E o melhor é que essa receita... puxa, eu não quero comprar um bacalhau porque tá super caro. Compra um linguado. Você pode comprar até uma merluza. Só que a merluza você vai ter que embalar ela, não pode colocar sem ter uma cobertura porque ela vai ressecar. Mas o bacalhau vai sem nenhuma cobertura direto ao forno. Aquele papel alumínio que a gente tem o hábito de fazer no bafo, né? Exatamente. Então tá aqui, esse aqui já é de salgado. Se a pessoa encontra salgado, como é que ela faz? Ela vai ter que esperar 3 dias para dessalgar o bacalhau. Coloca na água. Na água, ela vai ter que trocar a água 2 vezes ao dia. Me ensinaram uma técnica de congelar o bacalhau com a água e no dia seguinte o bacalhau está completamente salgado. Eu não testei ainda, mas se vocês quiserem testar. Mas o método antigo a minha dica é são colocar 3 dias. 3 dias? Eu coloco 3 vezes só.
E funciona. Mas essa posta dessa altura fica... ela... Então pronto, é melhor. Olha, já tem o de salgado que facilita a vida da gente. Não tem desculpa, faz o bacalhau. Tá, gente, vamos eu lá. sei que não tem erro, tá? Perfeito. Então, assim, a gente vai começar temperando, tá? Salzinho, sal a gosto. Eu não costumo colocar muito sal, porque tem muita gente hipertensa, pessoas estão evitando o sal por outras questões. Então, a gente começa temperando. Uma pimentinha. Ele tá aqui descongelado já. Já tá descongelado. E ele vai direto pro forno. Mas mesmo assim, ele tem bastante água. Ele vai dissolver bastante água no forno ainda, tá? E a gente vai fazer um azeite rústico que vai virar uma crosta de azeitona, tá? Então, o que que a gente coloca? Um dentinho de alho. A gente já tem azeite aqui porque foi para o prato que tá ali. Então, a gente vai usar 10 azeitonas picadinhas, sem o caroço. Azeite eu vou botar... Opa! Gente, não quer sair. Ah, já tá aberto, né? Enfim. Vou triturar aqui rapidinho. Mix. Você usou a azeitona verde, pode ser a preta também. Pode ser a Depende preta. do gosto, né, da pessoa. Pode ser Ela a é um preta. pouquinho mais amarga, né? E a verde, ela é mais azedinha, eu acho. Eu acho que a verde, ela combina mais com o azeite. Então pronto, olha, usa, né? que já Mas tá a preta encomendando. também, ela é bem-vinda. Aí vai fazer agora essa crosta. Tava curiosa para saber como é que era isso. Agora tô desvendando todo Esse azeite, ele vai descer, ele vai entranhar no bacalhau. E vai ficar só a crostinha em cima da azeitona. Esse bacalhau tá com pele, né? Acho que é legal falar isso, porque faz diferença, né, no sabor do... Exatamente. Foi bom você ter falado disso, porque para não grudar no pirex, é legal você deixar a pele, não tire a pele do bacalhau. E vai dar o sabor. Também. Porque solta a gordura da pele. Exatamente isso. Nossa, você gosta de cozinha, né? Gosto, Já minha percebi. filha. Faço bacalhau. Faço. Exatamente isso. Quem gosta de comer tem que gostar de fazer. Eu falo assim, gente, verdade. como é que você não sabe fazer alguma coisa? Tem que fazer pelo menos uma coisa que gosta, né? Que senão, tem que sobreviver. Então eu gosto sim, gosto muito. E essa aqui é uma receita bem simples que você faz em 10 minutinhos em casa. É muito rápido. É, tô vendo. Simples Então, mesmo. aí você vai pegar a cebolinha. É porque acabou que não sobrou a crosta para Azeite pra colocar aqui em cima. Isso, mas Tá. é legal botar também em cima Com a crosta. da cebola. Mas pode pegar o azeite também, né? Pode. Então tá aí, ó, dica. A cebola, quando ela vai pro forno, ela vai ficar doce. Ela não fica Eu nem vou aquela temperar. coisa forte, né? Como a gente sente dela crua. Ela fica adocicada. Fica muito Tem gostoso. tudo a ver com bacalhau. E eu não vou colocar muito sal, porque, mais uma vez, as pessoas E é melhor podem salgar colocar depois. sal dentro A do azeitona seu já prato. tem sal. Sim, mas não o suficiente porque essa posta de bacalhau ela é muito alta. Por isso que é bom ter cuidado, né? Porque cada coisa... Para finalizar, a gente deixou uma salsinha e cebolinha. Pronto, gente, é muito simples. Já vai pro forno. Você pode botar Quanto muito mais tempo? cebola, tá? Tá. Pode colocar uma batata aí também, né? Na verdade, a batata aqui, ela vai ficar bacana, mas ela vai desidratar Pode bem. ficar seca, né? Ela fica muito desidratada. Então, você pode Fazer fora e colocar como guarnição. como acompanhamento. Perfeito. Exatamente. Eu acho que essa comida esse bacalhau vai super bem com um arrozinho branco, com uma batatinha. Uma salada, pra quem não quer comer saladão. carboidrato. Exatamente. Não precisa comer frango, gente. Não precisa comer aquele negócio todo dia.
faz um bacalhau, não custa nada, né? Pega um pedacinho pequeno, já não fica tão caro, né? Se você comprar muito, vai ficar caro. Mas pega um peixinho, o linguado custa R$25. Então, usa a dica do linguado. Um Aí. quilo? É. 1 quilo de linguado, você consegue fazer para a família inteira. Vai ficar um pouco diferente, mas também fica super saboroso, saudável, faz bem, tem ômega 3, da sua saúde. Então, pronto. Dê esse tempo para você também. Bom, vai pro forno quanto tempo? 40 minutos, 45, tem que ficar douradinho. A quantos graus? 210 graus. Então, é de médio para alto. Exatamente. Então, tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Não sai daí. Quero aproveitar que já é o último bloco para mandar um beijo super especial para as mulheres lá de Belém do Pará. Que conferência nacional de mulheres que foi aquela. Na verdade, foi homens e mulheres. Estive nas duas, porque foi uma benção. As mulheres foram convidadas para estar junto com os maridos. Mas eu vou ver se eu consigo um VT para mostrar para vocês no outro programa. Teve um exército de mais de 3.000 homens cantando ao Senhor, lindo de ver. E lá foi proclamado que eles são soldados, o guardião do lar, que precisa se levantar com coragem e manifestar mesmo a presença de Deus em suas casas. E as mulheres também, foram mais de 20.000 mulheres. Você tem noção do que é isso? Eu quero mandar um beijo para cada uma delas. Deus abençoe vocês. Irmã Rebeca, minha sogra, que lidera lá juntamente com a irmã Honorata. Parabéns pelo trabalho. Quero mandar um beijo especial para a Patrícia Ferraz, que pregou lá. A irmã Raquel, que faz Abrindo a Bíblia aqui na Boas Novas, Raquel Santos. E também para Ana Câmara, que também esteve lá. Muito, muito obrigada por esses dias, foram muito especiais. Que bênção! Bom, quero aproveitar aqui e, já que estou em pé, apresentar para vocês a roupa que eu estou vestindo, né? Eu falo que sempre eu não estou sozinha apresentando esse programa. Tem duas parceiras super especiais, que é a Teodora Veste, que sempre escolhe o look para eu vir aqui apresentar para vocês. E esse look está disponível para todos vocês. Ela faz sob medida, então entra lá no Instagram dela. Olha aqui que detalhe, bem feminino, rosa, essa saia com esses detalhes aqui, super confortável. Entra lá no Instagram que tem muitos modelos, muitos estilos diferentes. Tenho certeza que você vai gostar de um. E também lá na Fairuz, são semi-joias. Olha só, que sempre eu estou usando, que elas fazem composição. Estão sempre cuidando muito bem de mim, com esses detalhes. E aqui, ó, um brinco, esse brinco, super novidade. Deixa eu tirar aqui o cabelo. Olha que lindo o desenho. Tem esse e muitas outras coisas mais lindas que a outra, para você lá acessar no Instagram também, fotos para você ver. E elas enviam para todo o Brasil, então não perde, viu? Deus te abençoe. Obrigada, parceiras. Vamos continuar aqui falando de sono. O que a gente não falou que é importante a gente falar sobre essa questão de sono na área, né, da psicologia e nessa área realmente da medicina do sono? Buscar um profissional das duas categorias. Quando você começa a entender o porquê que você não está dormindo. Se é um caso depressivo, se é um caso de ansiedade. Porque, como o Renato disse, não adianta você entrar só com a medicação se você não está entendendo a causa disso. Então, porque às vezes a pessoa vai querer um sonífero, vamos dizer assim. Só que não é o sonífero que vai resolver o problema dela. Sim, às vezes até a pessoa faz um uso indiscriminado desse tipo de medicamento só para poder dormir e ter essa fuga da realidade. Então, o ideal é que ele busque uma terapia e que ele entenda o que está motivando isso, esse distúrbio, tanto para mais quanto para menos. O que está gerando isso daí? Eu acho tão interessante destacar a Linda, que falou aqui, ela é mamãe, então ela está acordando porque o bebê chama ela e tudo. É normal, nesse caso nem é bom ela tomar um medicamento, porque ela precisa estar atenta, né? Porque a necessidade E eu ainda da amamento, então qualquer medicamento que eu tomar pode influenciar. vai influenciar na saúde da bebê. Né? De repente tomar um maracujá, aquelas coisinhas bem Muito. naturais, né? Eu tomo muito suco de maracujá. Funciona?
Sim, algumas chamadas fitoterápicos, né, eles têm comprovadamente efeito. Não tem um efeito, a potencialidade deles não é tão alta, mas tem efeito, né? Hoje se usa muito também para indução a melatonina, que é um composto fisiológico, não é liberado pela Agência Nacional de Saúde, mas é liberado para as farmácias de manipulação e para importação. Então não tem nas farmácias alopáticas convencionais, mas você consegue encontrar aí facilmente em farmácia de manipulação ou importar de fora, que é um método, um mecanismo até bem fisiológico aí. Que não faz mal, é contraindicado. A própria terapia, para quem, às vezes é melhor fazer um relaxamento, uma forma de relaxamento seja mais simples às vezes. É diferente a insônia daquele paciente que tem a insônia clássica, por exemplo, é um paciente deprimido mesmo, ou que tem alguma doença que causa insônia, que é o fator genético, seja o que for, daquele paciente que está passando por um problema momentâneo, que perdeu o seu ente querido, que está com um câncer, que está com algum problema pessoal, e aí aquele caso de insônia é uma insônia diferente. Esses casos, eles não são geralmente, a gente evita fazer a medicação, são casos que geralmente tratamento psicocomportamental, né, que a gente chama, é mais importante do que até a própria medicação. Né? Lembrando que 40% das pessoas, isso é dito pela Organização Mundial de Saúde, tem algum distúrbio do sono. Então é importante as pessoas terem ciência e procurar auxílio caso necessário. Né? Entre elas, a mais comum aí é aquela pessoa que ronca que faz os efeitos de apneia do sono. Que deve ser... E que pode até morrer dormindo, Sim, né? Porque claro. ela não consegue respirar. Doutor Kael, só para encerrar, quando é que você indica um paciente para que procure um especialista do sono porque foi diagnosticado que o problema dele é esse? Quando é diagnosticada alguma patologia associada, como um exemplo, a pessoa está com uma síndrome de burnout, então está trabalhando absurdamente, não consegue dormir porque ela está pensando no que ela vai fazer amanhã e aquele trabalho, e aí a gente faz um trabalho multidisciplinar e vai trabalhando com outras equipes para poder acessar melhor esses métodos que só o relaxamento básico, no estado que ela se encontra, não vai ser eficaz. Já foi feito um tratamento, um acompanhamento psicológico e tudo, mas não surgiu tanto efeito. E a pessoa, às vezes também, ela não quer acreditar que ela não está dormindo bem, né? Mas eu deito, eu durmo, eu acordo esse horário, só que esse sono não foi tão profundo. É diagnosticado como isso, doutor? Como é que é feita essa análise de que a pessoa... Porque eu sei que existem alguns aparelhos, a pessoa tem que ir na clínica, dormir. Fala um pouquinho pra gente rapidinho. Isso. A insônia nem tanto. A insônia é mais, às vezes, a polissonografia, que é o exame padrão ouro para diagnosticar a maioria dos distúrbios do sono. Para a insônia é um caso um pouquinho à parte, geralmente a paciente não precisa fazer a polissonografia, salvo alguns casos especiais. Então é polissonografia? Polissonografia, que é, ou seja, monitorado o corpo todo para ver a parte neurológica e respiratória, e a partir daí a pessoa dorme, passa a noite inteira monitorada para fazer o estudo do sono da pessoa. E a partir daí diagnosticar algum distúrbio e aí a partir daí fazer intitular um tratamento apropriado. Acho interessante que lá dá para perceber se ela tem apneia, se ela se mexe muito, se ela tem necessidade de se levantar, né? Porque lá ela vai tentar simular uma noite normal. Exatamente, né? Salvo aqueles casos de pacientes que às vezes fazem crises convulsivas no sono, eventualmente na noite do exame às vezes pode acontecer de não ter. Mas, no geral, esses pacientes que têm apneia do sono, que têm movimentos de perna, que têm bruxismo, que é uma outra causa muito comum. Bruxismo, o que é? As pessoas atraem os dentes e aí acabam tensionando essa musculatura e, com o tempo, há desgaste dentário, tudo isso mais. O diagnóstico sempre, a maioria dessas patologias é feita pela polissonografia. A gente não falou, mas existem pessoas que têm muita cãibra também. Mulheres grávidas, por exemplo, existe muita cãibra, né? Também prejudica bastante na hora do sono. É normal aparecer à noite, surgir à noite? Às vezes a cãibra ela pode estar relacionada ao excesso de produção de ácido lático, e aí, ou seja, a pessoa faz um exercício além do normal e aí produz a cãibra, pode ser problema circulatório, pode estar relacionado a distúrbio, a hipoxemia crônica. Mais comum é problema circulatório e aumento da produção de ácido lático, que é exercício intenso, acaba produzindo e acontece a dor muscular, principalmente quando a pessoa deita e tem um relaxamento. Acordar bem faz diferença também? Colocar o despertador antes do horário, em vez de sair correndo desesperado.
Tem diferença no sono nessa... É sempre bom a pessoa ter aquela... se organizar. Eu acho sempre o sono da gente... Organize sua vida, acho que é dica, né? É. Organize com as contas, não durma com dor de cabeça pensando nelas para pagar. Eu acho que assim, nada vai... A noite de sono, a gente fala muito isso, mas é difícil às vezes a pessoa passar. A mulher sempre tem uma tendência a ser um pouco mais ansiosa e ter um pouquinho mais chance de ter insônia. E o homem tende a ter mais eventos de apneia. Isso é trabalhos publicados, mostram isso, né? E a mulher geralmente dorme um pouquinho mais e mais cedo, e acorda também mais cedo, e o homem geralmente dorme um pouquinho mais tarde e acorda mais tarde. Geralmente, né? Existem exceções. Bom, gente, aqui o Kael César Borges contou pra gente um pouquinho de como é o trabalho, né? E também o Renato. E a Linda também contou um pouquinho da história dela, né? Mas a gente vai precisar aqui vir para a cozinha provar, já estamos aqui com o cheiro, o bacalhau feito pela Cris. Vamos lá? Quero convidar vocês para vir aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que, sobretudo, uma coisa que é muito importante é colocar nossas ansiedades, tudo diante do Senhor, né? Sobretudo, ore. Uma dica que eu uso, orar. Vem para cá, vem para cá. Você fica aí na pontinha que você vai contar daqui a pouquinho. Os meninos vêm para cá. Orar antes de dormir. Porque você vai orando, colocando todos os seus problemas diante do Senhor. E vai entregando tudo para Ele. Senhor, toma isso, toma aquilo, aquela conta. Guarda meu filho, guarda minha casa. Coloca para o Senhor, porque Ele certamente vai guardar e abençoar a sua vida e o sono vai chegar abençoado. E escute as dicas dele, né? Procure um especialista se estiver fora do normal. Podemos provar? Vamos aqui, eu vou colocar mais para cá. Vem mais para cá. Cada um pega um garfo. Será que tá facinho de tirar aqui? Vamos ver. Acho que aqui tá a costelinha. Vou dar uma viradinha aqui, que é mais fácil. Vamos lá, gente? Pode vir avançar. Se precisar Tem de que um pouquinho provar, de sal, pra tem gente aqui, poder ó. dizer para ela. Para as pessoas que estão em casa, que a receita tem que fazer, né? Vamos lá? Olha, é difícil, mas vamos lá. Não precisa de sal, tá bom. Tá bom? Ok. Tá bem suculento. Que maravilha, gente. Gostaram? Maravilhoso. Parabéns. Receita Obrigada. maravilhosa. Obrigada. Pode fazer. Enquanto eu tô aqui, vamos de boa música. Não sai daí. Continua aqui na Boas Novas. Deus abençoe você. Grande beijo. Oh, meu Deus, é maior que os meus problemas. Oh, meu Deus, é maior que a minha dor. Oh, meu Deus, sabe todo o meu dilema. Oh, meu Deus, tem solução pra minha vida. Oh, meu Deus, tem poder pra transformar em felicidade a vida de um pecador. Oh, meu Deus, hoje pode restaurar toda a marca que o tempo deixou. Ele é maior que o céu e a terra, Ele é maior que o imenso mar. Tudo está no seu controle, bem na palma de suas mãos. Ele é maior que o universo e as estrelas, sabe quantas são. O
que os meus problemas. O meu Deus é maior que a minha dor. O meu Deus sabe todo o meu dilema. O meu Deus tem solução.